Amém? Se alguém não gostar de mim, vamos para pastor Alex. Amém, irmãos? É lógico que às vezes algumas mudanças traz alguns desconforto. Meu Orlando é mais comunicativo, eu sou mais calado, sou mais fechado. Às vezes você vai ver um pouco rindo, mas não é porque eu sou ruim, não. Eu tento ser bom todos os dias. Inclusive, um dia eu falando assim: Deus, eu melhorei muito, né? Eu era ruim. Ele falou assim: você não melhorou quase nada. Eu falei assim: poxa Deus, estou esforçado tanto. Ele falou assim: mas ainda para alcançar o céu tem que trabalhar muito com você. Estou falando isso por quê? Porque Deus confronta. Porque às vezes a gente acha assim: eu renunciei tantas coisas, eu mudei muitas coisas, mas às vezes a gente é pego em poucas coisas. Pouquíssimas coisas. Amém? Abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 9. Em seguida, nós vamos estar lendo também no Lucas 14. Lucas 9, 57. Agora eu queria, aproveitando já a oportunidade, eu queria que ficasse de pé aqui só os obreiros da casa do Senhor aqui, nessa igreja. Fique de pé, por favor. Eu queria te conhecer, porque eu conheço muita gente, mas acredito que pode ter alguém que não esteja aqui, né? Obreiros, né? Aqueles que estão de pé aqui são obreiros que já estavam. Levante a mão. Tem alguém de pé? 2. Pode se sentar. Agora, quem quer ser obreiros? Aquele que fala assim: eu quero trabalhar, eu quero ser servo do Senhor, eu quero ser obreiro. Pode levantar. É aqueles que têm o desejo de ser. Um já levantou, mais um levantou, mais 2. Então esse é o caminho. Pode se sentar. Esse é o caminho. Porque eu vou falar uma palavra aqui que de repente hoje ele vai chocar vocês. Lucas capítulo 9, versículo 57. Até o 62 vai dizer assim. Vou estar lendo na minha tradução, mas você pode acompanhar daí mesmo, ok? Diz assim: quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: a raposa tem suas tocas e as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, a outro homem fez um convite: segue. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Todavia, insistiu Jesus: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. Ao que o Senhor Jesus lhe asseverou: ninguém que coloque a mão no arado e fica contemplando coisas que deixou para trás é apto ao reino dos céus, ao reino de Deus. Versículo 14 agora, capítulo 14, verso 25. Está dizendo assim, ó: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhe declarou: se alguém desejar seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Pode fechar a tua Bíblia. O que nós queremos aprender aqui, o que Deus está querendo passar para nós aqui, o que nós estamos aprendendo aqui, é que Jesus, ele até trabalhava no meio de uma multidão de pessoas, muitas coisas.
E hoje nós vamos cear, vai ter um momento de celebração da ceia. E se você analisar uma coisa muito interessante, Jesus, quando ele decidiu cear, ele não convidou a multidão. Quando ele decidiu fazer que ele tivesse comunhão ali naquele momento de Páscoa, celebrando a ceia pascual, ele não convidou a multidão, aquela multidão que andava com ele. Quem se assentou à mesa foram os discípulos. E você observa que Jesus ali, ele dá instrução aos seus discípulos. Fazer isso em memória de mim, toda vez que cearem. Ele não instruiu para os demais. Por quê? Porque essa palavra que nós acabamos de ler aqui, ele choca as pessoas. Às vezes você se sente chocado por algumas pessoas. Quando alguém fala uma palavra dura, imagine aquelas pessoas ali dizendo: Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu me despedir da minha família. Ele disse: aquele que amar pai, mãe, filhos mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E ele disse: aquele que pega no arado e fica olhando para as coisas que ele deixou para trás, não é apto ao reino dos céus. E às vezes nós queremos fazer as coisas de qualquer jeito. E o Senhor Jesus, ele exorta aqui dizendo assim: olha, você precisa viver vida de renúncia. Porque sem renúncia você não vai conseguir. Essa renúncia não é renunciar ao pecado. Ele aqui não convidou o discípulo a renunciar ao pecado. Ele convidou o discípulo a renunciar a coisas que estavam no mundo em suas voltas, o seu eixo de relacionamento. Quantas pessoas às vezes ele dizia assim: mas a minha família não é prioridade? E o que Jesus disse aqui? Mas o meu trabalho não é prioridade? Sim, você tem o seu trabalho. Mas o que Jesus disse aqui? Você tem entendido que é ser discípulo? Ou você ainda está naquela linha de ser seguidores de Jesus? Mas eu quero participar, eu quero estar envolvido, eu quero estar inserido no corpo da igreja como alguém que está servindo. E você está disposto a renunciar? Eu falei com o pastor aqui agora mesmo: a próxima Santa Ceia, quem vai preparar a ceia não serão mais os pastores, serão os obreiros. Por quê? Porque esse é o papel de nós, obreiros. Ah, mas nesse dia eu tenho que acordar cedo. O que você vai renunciar nesse dia eu não sei. Mas Jesus aqui mandou ele renunciar à família para ser discípulo dele, para ser seguidores, para ser alguém que o Senhor queria dizer assim: esteja inserido no meu reino. Ah, mas eu quero fazer parte do ministério do louvor. Você sabia que isso também exige renúncia? Porque o ministério do louvor sem consagração, às vezes vai cantar muito bonito, mas não vai encantar o coração de Deus. Às vezes vai cantar muito bonito, mas ele vai falar assim: mas vocês saíram da tonalidade porque vocês não tiveram dedicação com ensaios. Mas o ensaio, como que funciona? Renúncia, dedicação. Porque para Deus ele se oferece o melhor. Façamos o melhor. Porque sem renúncia não conseguimos oferecer o melhor. O melhor da nossa vida não é aquilo que sobrou, é aquilo que eu abro mão dela. Porque toda decisão, guarde isso, toda decisão que você toma, você precisa fazer uma ruptura. Você não tem uma escolha de tomar uma decisão sem renunciar a alguma coisa.
E muitas das vezes nós fazemos nossas escolhas, tomamos decisões e abrimos mão de coisas que às vezes é mais importante para nós. Porque às vezes nós não acertamos nas escolhas. Por isso precisamos ter muita orientação de Deus, porque às vezes as escolhas que nós fazemos, nós vamos perceber que o prejuízo, a ruptura, aquele desligamento que fizemos com a outra coisa era mais importante para nós. E às vezes, se você analisar, você já passou por esse processo, você já viveu isso. Então lembre-se de uma coisa: se dedique. Se dedique como discípulo, porque se você quer ser servo do Senhor Jesus Cristo, se você quer ser alguém que o Senhor Jesus Cristo tem chamado para fazer algo para o reino dele, Ele vai chamar você para viver uma vida de renúncia. E eu vou te falar uma coisa: nada que o Senhor te der vai fazer você se perder. Às vezes você vive clamando a Deus por bênção, e aquela bênção que Ele às vezes poderia te dar vai fazer você se perder. Você sabia disso? Aquilo que Deus dá, às vezes nós nos perdemos porque pedimos tanto, e depois aquilo ali nos faz chegar atrasado nos compromissos com o reino de Deus, nos impede de ser melhor do que somos. Quantas pessoas aqui clamam por filhos? E às vezes o seu filho, que você tanto clamou a Deus pedindo, vai ser impedimento para você chegar na hora do culto, no exato momento do horário. E você vai dizer assim: mas a minha correria aumentou. E aí você vai dizer: mas o reino de Deus ficou para trás porque o teu filho ficou com prioridade. E aquilo que Deus te deu, que poderia ser bênção para a tua vida, está fazendo você se perder. Estou colocando isso aí como principal, porque é algo fundamental, o filho. Mas quantas pessoas hoje não têm mais o privilégio de estar na presença de Deus como deveria estar, porque aquela bênção, aquela porta que se abriu, ela está te impedindo? Renúncia. E vou te falar uma coisa que vou concluir agora: Deus não abençoa nós quando Ele não nos dá alguma coisa. Bota isso na tua cabeça. Quando Deus nos dá alguma coisa, Ele está nos provando se aquilo que Ele nos deu realmente vai impedir de você ter comunhão. Muitas das vezes, quando Ele te coloca na prova, quando Ele tira algo de você, ali Ele está te abençoando. E aí você vai me perguntar: com que base, pastor, você está falando isso? Jesus levou os discípulos para uma pesca onde nunca tiveram uma pesca como aquela. E de repente, vindo para fora, os discípulos deveriam dizer assim: a nossa vida a partir de hoje com Jesus vai mudar tudo. E quando eles chegam lá fora, Jesus disse assim: agora vem e me segue. Ele disse assim: larga tudo. Eu estou te falando, às vezes o que Ele está te dando é para te provar. Coloque de pé. Eu quero estar encerrando nesse momento com você fazendo uma reflexão, porque nós estamos ceando, mas para cear precisamos ser discípulos. Só tem comunhão com Cristo na mesa da ceia quem é discípulo de Jesus. Como igreja, nós não podemos ser seguidores, porque quem segue Jesus segue porque ele quer alguma coisa de Jesus. Os discípulos entenderam o quanto importava sofrer, perecer, ser humilhado pelo reino de Deus. E você está disposto mesmo a entender o processo? A pastora falou: o momento da perseguição vai chegar. O discípulo, ele vai permanecer firme, porque discípulo quer dizer alguém que está sendo ensinado, alguém que está sendo treinado. Discípulo é alguém que está aprendendo. Os discípulos todos morreram pela causa do reino de uma forma muito trágica.
pastor, eu queria hoje ouvir uma mensagem tão boa que viesse a me motivar, que é uma motivação melhor do que essa. Jesus dizia assim: bem-aventurado aqueles que sofrem perseguições pelo meu nome e pela minha causa. É o que está na Bíblia. Jesus não disse: bem-aventurado você que saiu fora das tribulações. Não, aquela que encarou, enfrentou e sofreu por isso. A maioria das vezes a Bíblia vai nos ensinar a andar na contramão da bênção que Deus, às vezes, a bênção que você queria de Deus. Porque enquanto as pessoas iam atrás de Jesus por algum motivo, os discípulos caminhavam porque entendiam o propósito. Então viva o propósito. Lembre-se, cear não é algo para qualquer pessoa, é algo para quem é discípulo. E discípulo tem que andar em unidade. Discípulo, até aquele que o traiu, Jesus chamou de amigo. Ele disse: amigo, o que você quer fazer? Faça logo. O tempo todo ele estava dando uma oportunidade. Até para aquele que sabia que o traía, ele chamou de amigo, porque era discípulo. Então você fecha os teus olhos agora, entenda uma coisa. Nós temos que encarar uma realidade que está para surgir sobre a igreja. Porque a igreja começou debaixo de grande perseguição. E ela não vai fechar, se errar o seu propósito na terra, que não seja perseguição. Porque do jeito que começou, ela termina. Mas o nome do Senhor sendo glorificado e os seus servos sendo honrados por Deus. Porque permaneceu até o fim. Como Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu Deus, Pai, que nós possamos mantermos em comunhão, Pai, como igreja. Aonde tiver aqui um coração, Pai, endurecido, um coração amargurado, um coração triste, um coração insatisfeito, que está aqui às vezes roendo por dentro, meu Deus, vai quebrando tudo agora, meu Pai. Porque nós precisamos renunciar, meu Deus, a nossos desejos, a nossas vontades. Nós precisamos renunciar aquilo, Pai, que nos impede de alcançar, Senhor, o Teu reino, de alcançar a vitória, que é regiões celestiais, meu Pai, a nossa morada. Nós precisamos renunciar, meu Deus, aquilo, meu Deus, que nos impede de ter comunhão contigo, meu Deus, e que a Tua obra seja feita. Por isso, Deus, que esta igreja venha experimentar uma verdadeira comunhão. Aquela comunhão, Pai, onde, por mais que eu esteja, Senhor, insatisfeito, eu preciso lutar contra mim mesmo, porque eu preciso, Senhor, perseverar, eu preciso romper estas fases, eu preciso mudar de rota, meu Deus, e chegar numa fase a qual o Senhor quer nos colocar. Por isso que toma a vida de cada um aqui com tuas mãos, toda esta igreja com tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.